Bom, tá certo. Começou a gravar, pessoal, estamos lá, né? Só a transcrição, que eu acho que não precisa, né? Até se for o caso, faz depois. Então, dando sequência ao nosso conteúdo hoje, falar um pouquinho de direito do consumidor. Uma aula que é para ser uma aula teoricamente objetiva, mas que dê um dos conteúdos mais interessantes que a gente tem com relação a essa disciplina, tá? Então, a gente vem falar hoje da defesa em juízo do consumidor. Já falamos de algumas coisas diversas sobre a defesa do consumidor em juízo na aula anterior, tá? Mas eram coisas mais específicas, inversão do ônus da prova, interpretação, algumas coisas assim bem objetivas, né? Na verdade, coisas que são talvez mais úteis até no dia a dia forense do que o que a gente vai tratar hoje. No entanto, quando venho falar da tutela coletiva do consumidor, com certeza é um dos temas mais legais que a gente tem dentro do direito do consumidor, porque ele é uma das legislações mais inovadoras que a gente teve no nosso contexto legal completo, né, ao tratar de direito coletivo. Né? Nós temos algumas leis antigas, temos algumas outras coisas, tratou-se de alguma coisa no Código de Processo Civil de 2015, mas com certeza a grande evolução está lá no artigo 80 ao cento e pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, ao ele tratar das ações coletivas propriamente ditas. Né? Então a gente tem assim uma coisa muito interessante de você tratar essa questão do processo coletivo, principalmente da forma com que ela vem regulamentada aqui dentro do Código de Defesa do Consumidor. Veja, é algo que está dentro do Código de Defesa do Consumidor, mas que regulamenta de um modo assim meio genérico aos processos coletivos de um modo geral. Então, assim, é uma inovação muito grande que a gente tem dentro do Código de Defesa do Consumidor, que não vai abarcar apenas relações de consumo, mas sim diversas situações muito interessantes que a gente pode encontrar. Tá? Então vejam lá, quais são os objetivos? Diferenciar direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Eu acredito que vocês, sendo meus alunos já há um bom tempo, eu já devo ter feito isso no quadro, de alguma forma, colocado isso no quadro e mostrado para vocês a diferença entre o direito difuso, direito coletivo e o direito individual homogêneo, né? Tratar da legitimidade para a representação destas pessoas, né? Qual que é a grande sacada? Aqui a diferença é que o legislador criou a possibilidade, né? Criou não, já existiam em outros lugares, né? Mas de você fazer julgamento numa tacada, né? Então você julga um processo e gera direito para diversas pessoas, tá? Isso é uma exceção à nossa regra. A regra é que cada um vá lá e busque o seu direito, né? Mas aqui nós temos uma regra bem interessante, da onde, por meio de direitos coletivos, eu consigo trazer assim uma representação de grupos de pessoas, grupos de vítimas, no caso, né? E gero direito para todo mundo de uma vez só. Ou seja, eu gero direito no atacado e não no varejo, como a gente está acostumado a sempre acontecer. Tá? Lógico, temos que falar um pouquinho sobre a coisa julgada. A coisa julgada num processo coletivo sempre é algo um pouquinho diferente, né? Porque como que eu vou trazer uma coisa julgada, ter uma decisão imutável para diversas pessoas, inclusive para pessoas que não fizeram nem parte do processo, né? Então é nisso que mora a diferença, essa que é a grande sacada, né? Então, o processo coletivo é algo assim que ele é muito, vamos dizer assim, é uma coisa que veio e que inclusive está na moda há muitos anos já, tem linhas de pesquisa, se não me engano, tem uma linha de pesquisa de mestrado e doutorado na Federal do Paraná, que vai tratar especificamente do processo coletivo, né, das possibilidades, de tudo que pode acontecer por meio disso, porque não é o normal você gerar direito por meio de um processo para diversas pessoas distintas. Tá? Então, essa coisa legal, diferente, inovadora e que faz com que a jurisdição alcance diversos de uma vez só, né, que atenda
à sociedade de uma forma mais ampla, mais abrangente do que num processo comum. É algo muito inovador e algo assim que deixou muitos processualistas fascinados, muitas pessoas assim incrédulas com relação ao funcionamento disso, e é algo assim que vale a pena saber, porque é um caminho que nós tomamos cada vez mais para esta linha. Por quê? Porque, obviamente, que a gente não vai conseguir, daqui a um certo tempo, parar e analisar o problema de cada pessoa. Tá? Hoje a gente faz isso, mas a gente não faz o contento. Né? A gente não consegue resolver dar uma forma 100% legal para todo mundo. Sempre alguém é deixado um pouco de lado, não se analisa as razões de todos de uma forma livre. E isso é um problema bastante grave. Tá? Então, esta vertente de ir para processos coletivos, para ir para procedimentos onde você resolve mais de um processo de uma vez só, acaba sendo um meio onde você justifica guardar, despender mais atenção do judiciário, né? Você focar mais tempo naquilo, ser mais detalhado naquilo, ir mais a fundo naquele caso. Por quê? Porque você não vai estar resolvendo um caso, você vai estar resolvendo diversos casos de uma vez só. E isso justifica um empenho um pouco maior do judiciário. Então, por este motivo, né, sempre naquela ideia de desafogar, sempre na esteira da ideia da pilha, que eu tanto brinco, que é tentar diminuir o máximo possível a pilha de processos que existem para ser julgados, né, sempre partindo dessa ideia, isso aqui é um caminho que, provavelmente, um caminho sem volta. Tudo bem? Então, vejam lá. Microsistema do processo coletivo. Então, nós não temos um Código de Processo Civil coletivo. Né? Nós não temos regras específicas de como que eu vou tratar de um processo coletivo. Então, nós temos, assim, algumas legislações, algumas coisas que elas se completam, né? Num primeiro momento, nós vamos dizer que o Código de Defesa do Consumidor, ele dialoga, ele completa a Lei da Ação Civil Pública. Né? Então, vamos dizendo aqui, como diz Daniel Amorim, o núcleo duro do microsistema é formado pela Lei da Ação Civil Pública e pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, na nossa legislação, nós temos regras específicas para como que eu faço para discutir coletivamente alguma coisa na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor. Como a lei de ação civil pública já é uma lei antiguinha, pessoal, me desculpem assim, não lembrar de cabeça de quando é essa lei, mas eu já descubro. Né? Então, ela tem muita coisa importante. Ela foi uma lei de vanguarda quando ela surgiu, mas ela já é bem antiga. Quer ver? Já descubro, pessoal, já conto para vocês quanto que é isso. De 70... de 85? É uma lei de julho de 1985. Tá, não é tão velha assim, né? Porque ela é mais nova que eu, inclusive, né? Então, ela é uma lei jovem, não é uma lei tão antiga assim. Mas ela traz coisas fundamentais. É ela que possibilita, é ela que criou a sistemática do processo coletivo dentro do processo civil brasileiro. Veja, hoje é uma aula de direito do consumidor, mas nós vamos focar muito mais na questão de direito processual civil. Viram? Então vejam lá. Para começo de conversa, pessoal, a gente tem que lembrar o que está mencionado lá na lei, e daí aqui, defesa do consumidor em juízo, a gente tem capítulo 1º das disposições gerais. Ao tratar aqui, ó, nós temos a defesa dos interesses
e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Tá? E daí quando fala que vai ser coletivo, ela traz direito ou interesse difuso, coletivo e individual homogêneo. Por isso que a gente vem aqui no artigo 81, que é exatamente o que eu estava mencionando para vocês, e a gente vem falar de direito difuso. Por que difuso? Difuso é o primeiro tipo de direito mencionado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, pensem assim, pessoal. Quando nós estamos colocando estas três coisas que aqui estão, né? Nunca fiz isso, vamos ver se funciona, né? Quando eu pego, não. Quando eu pego essas três situações que estão aqui, ó, todos. Não consigo fazer. Tá? Mas essas três matérias que aqui estão colocadas, essas três situações, que seriam o direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, são espécies de um direito maior. Qual seria esse direito maior? Direitos coletivos. Então eu tenho direito coletivo como um gênero que vai se dividir em três espécies diferentes de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então eu tenho a defesa dos direitos coletivos, gênero, que se divide em difuso, espécie de direitos difuso, espécie de direitos coletivos e espécie de direitos individuais homogêneos. Percebam que existem direito coletivo como um gênero maior e existe direito coletivo como uma espécie menor. Tranquilo? Só colocando assim para tentar exemplificar, para tentar deixar a coisa um pouco mais clara. Para nós, pessoal, está lá no parágrafo único, item 1, né? Interesse ou direito difuso, transindividual, ou seja, tanto faz se é um interesse ou se é um direito propriamente dito, não nos preocupamos com isso, né? Mas é difuso. Transindividual, ou seja, que não é de uma pessoa só, que pode ser de diversas pessoas distintas, né? De natureza indivisível e que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato. Basicamente, eu vou dizer para você, é um tipo de direito coletivo do qual eu não consigo dizer exatamente quem são as pessoas, né? É transindividual, né? É indivisível, eu não sei dizer quem são os titulares, quem são essas pessoas, mas eles surgiram de um fato comum. Tá? Então em aquele evento surgiu o evento, atingiu diversas pessoas e eu não consigo nem saber exatamente quem são todas essas pessoas. Então isso aí é o direito coletivo mais abrangente que nós temos, que é um direito difuso, que ele se difunde de uma forma que eu não consigo destacar exatamente quem são os detentores, quem são os titulares dos direitos, dos interesses que foram levados. Normalmente, pessoal, nós associamos a figura dos direitos difusos a problemas, danos ambientais. Por quê? Poluiu o rio. Quem que foi lesado? Todo mundo que bebeu água do rio. Tem como saber quem é todo mundo? Não tem como. Pode ser que tenha uma pessoa que bebeu, foi embora e assim por diante. Então, quando acontece algo e eu não consigo, de forma alguma, cercar, dizer exatamente quem são as pessoas que foram ofendidas, quais foram os detentores dos direitos que foram lesados, não tem como eu fazer essa conta, não tem como eu fazer essa demonstração, eu estou diante de um direito difuso. Difuso porque origem comum, surgiu um fato comum que gerou prejuízo para uma infinidade de pessoas. Uma infinidade de pessoas que, inclusive, eu não consigo dizer quem são essas pessoas. Como que eu vou dar exemplo? Pegue o exemplo da questão ambiental, ok? Mas origem comum,
detentores indetermináveis. Não tem como eu saber quem são os titulares daqueles direitos. Tudo bem? Então, tranquilo. Primeiro, por que a gente fala primeiro do difuso? Porque é assim, especificamente, vejam aqui, que está colocado no Código de Defesa do Consumidor. Na sequência, nós falamos do quê? Direitos coletivos, como uma espécie. Vejam lá. Bom, primeiro, vamos ver os elementos do direito difuso. Titular indeterminado, que eu falei para vocês, não tem como saber quem são as pessoas que tiveram o seu direito lesado por conta daquele evento. Vínculo de fato, respirar o mesmo ar poluído, um dano ambiental de novo, né? Então, esse é o vínculo, a origem é a mesma e eu não tenho como saber exatamente quem são os titulares, né? Não dá para fracionar, né? O ar é o ar, o rio poluído é o rio poluído, né? Então não tem como eu fracionar isso aqui, foi só para você ou foi só para aquele, né? Então, elementos que caracterizam os direitos difusos, titulares indeterminados, vínculo de fato ou origem comum e indivisibilidade. Então não tem como eu saber exatamente, não tem como eu dividir esta coisa, né? O ar é um só, a água é um só, o direito, não tem como é um fato que gera prejuízo para diversas pessoas e eu não consigo pegar esse prejuízo e fracionar ele de forma alguma. É uma coisa um pouco mais abrangente que Professor, me impossibilita de fazer isso. Diga. eu, desculpe a ignorância, mas eu fiquei tentando entender como que um dano ambiental pode ser causado e entrar dentro do direito consumidor. Você falou que o exemplo é um dano ambiental, mas como que iria Bom, acontecer uma relação de consumo para acontecer um negócio desse? duas coisas, tá? Primeiro, vejam, o nosso microsistema aqui é muito mais uma aula de direito processual civil focada em processo coletivo do que direito consumidor. Por quê? Porque sabe quando o legislador pega uma lei e coloca um jabuti dentro dela, coloca um negócio dentro dela? Foi o que aconteceu aqui. Então, o que foi feito é que o nosso sistema de processo coletivo está ligado com a ação civil pública, e nós temos regras de processos coletivos também dentro do Código de Defesa do Consumidor. Mas eu não vou aplicar estas regras só para relações de consumo necessariamente. Então, o nosso microsistema de processo coletivo está morando dentro dessas duas leis, beleza? Então, eu não vou dizer que essa regra aqui é só para a relação de consumo. Primeira coisa. Mas é estranho. Sim, é muito estranho. Mas é uma regra geral, beleza? Segundo, é a questão ambiental, a questão do fluido, você não tem direito a receber água potável em casa, água tratada, água, uma série de coisas. De repente, vamos pegar o caso aqui de Ponta Grossa. Tem um problema lá no alagado, como teve recentemente um problema com algas que estavam, diz que não era nocivo, não era nocivo, mas mudava, afetava bastante o gosto da água. Então era um caos aqui, o pessoal estava procurando um jeito de tratar e acabar com as algas do alagado. Assim como foi alga, poderia ser algum derramamento de óleo que aconteceu no Yacht Club, alguma coisa assim. Foi lá, poluiu a água, ou uma fábrica que poluiu o meu ambiente, saiu fumaça e tal, e eu tenho direito a algo puro. Eu pago pela água que eu recebo. Uma série de situações eu coloco. Talvez a poluição pela fumaça não seja uma relação de consumo direto, mas a água sim. No entanto, independente de ser uma relação de consumo direto, está na Lei da Ação Civil Pública, como no Código de Defesa do Consumidor, o que regulamenta o processo civil no tocante a processos coletivos. Tranquilo? Então a gente não se atém só a isso. A gente pode atender outras coisas também. Por isso que eu digo, é uma aula diferente, né? Um troço diferente. É uma coisa assim que, inclusive, era a expectativa de que viesse o Código de Processo Civil em 2015, pegasse esse negócio, trouxesse e regulamentasse tudo certinho. E não fez de conta que isso não existe, né? Era o caso de ter tirado esse negócio do Código de Defesa do Consumidor,
ou reorganizado, ou recopiado, colocado e deixado dali para frente, valendo para todo mundo, e não da forma com que ele está até hoje. Mas respondi a tua pergunta, Fernando? Tranquilo, professor. Não, Captei aí que é um negócio meio diferente hoje. não, beleza. Vejam lá. Bom, então, elementos dos direitos difusos. É indeterminado, né? Titulares, né? Eu não sei quem foi que foi lesado, quem que comprou, bebeu e saiu com problema, não tem como saber, né? Quem foi essa pessoa. E às vezes eu não preciso nem pegar a questão comprou, né? A gente tem subentendido diversas relações, inclusive com o Estado, que podem caracterizar relações de consumo, né? Então, há um lote de medicamento, um lote de vacina para gripe que saiu com problema. Quem compra vacina para gripe? Ah, é o poder público. O poder público foi lá, colocou no posto e o posto aplicou a vacina com problema em um monte de pessoas, deu lesão. Posso pensar na aplicação do direito do consumidor? Claro, né? Ah, é um serviço básico sendo fornecido pelo Estado e sim, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor frente ao Estado. Então, é possível de diversas formas. Mas não é esse o foco que eu quero dar. O foco que eu quero dar é, olha, essas regras são regras básicas de processo coletivo aonde quer que eles estejam, independente da gente estar falando de direito do consumidor ou não. Por quê? Porque nenhuma outra lei tratou isso de uma forma tão específica. Tudo bem? Vejam lá. Então, falando sobre o que são direitos difusos, né? Direitos difusos são aqueles que estão mencionados no inciso 1º do parágrafo único do artigo 81, que vão tratar de direitos de titulares indeterminados que surgiram por um ato comum e que são indivisíveis. Não tem como dividir esse negócio, né? Ah, esse pedaço, não, é uma coisa indivisível, uma coisa única. Feita essa observação, a gente dá um passinho para o inciso 2º do artigo 81. Né? No inciso 1º, nós falamos dos direitos difusos. No inciso 2º, nós falamos de direitos ou interesses coletivos. Né? Quando eu falo coletivo, tem que lembrar, coletivo estricto sensu. Porque lato sensu, da forma abrangente, de uma forma grande, como gênero, todos eles são. Então, direito difuso, coletivo, individual, homogêneo, para a forma com que está organizado dentro do Código de Defesa do Consumidor, são todos direitos coletivos. Lato sensu, gênero. Dentro desses, um deles é o direito coletivo estricto sensu, como uma espécie. Tá? Então, algo mais restrito, lato, largo, abrangente, estrito, estreito, restrito, focando, tá? Pense que quando você vai fazer uma pós-graduação, lato sensu, você vai fazer uma pós-graduação em direito penal. O que você vai estudar? Você vai estudar tudo de direito penal, porque é uma especialização, mas é lato, largo, né? Um gênero, ou seja, vai estudar tudo que tem naquele ramo. Você tem outro tipo de especialização que você vai fazer, que nós chamamos de especializações, pós-graduações, estrito sensu, que daí você não vai estudar um ramo do direito inteiro, você vai estudar um problema. Que problema? A situação. Então você vai fazer o quê? Uma dissertação. Então, por que eu chamo mestrado e doutorado de pós-graduações estrito sensu? Porque eu não estudo tudo que tem naquele ramo do direito, eu estudo um problema. Eu estudo um problema, tenho uma dissertação de mestrado. Eu estudo um problema de uma forma 100% original, eu tenho uma tese de doutorado. Tranquilo? Mestrado e doutorado são estrito sensu, porque são mais objetivos, só sobre um problema. Especialização é tudo que envolve em uma área. Então, só estou divagando para deixar bem claro a diferença entre lato sensu e estrito sensu. Né? A especialização, lato sensu. Mestrado, estrito sensu. E assim por diante. Direito coletivo, como uma classe. Lato sensu, um gênero onde estão alguns direitos dentro. Direito coletivo, estrito sensu, é uma espécie de direito coletivo mencionado no artigo 81, inciso 2º do Código do parágrafo único, né, do Código de Defesa do Consumidor.
Vejam lá, o que eu considero direito coletivo? Muito semelhante, né, ao direito difuso. Tem uma pequena diferença. Interesse ou direito coletivo, tanto faz ser direito, são interesses que o sujeito tem. Transindividuais, ou seja, não morre em um indivíduo, em uma pessoa natural. De natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou à parte contrária por uma relação jurídica base. Então, vou dizer para vocês assim, né? Tenho aqui novamente os elementos dos direitos coletivos. Quais são os elementos? Primeiro, grupo determinável. É esta a grande diferença entre direitos coletivos estrito sensu e direitos difusos. Por quê? O direito difuso, ele acontece e eu não consigo ir atrás dos detentores. Eu não consigo saber exatamente quem teve, todas as pessoas que tiveram o seu direito lesado. Eventualmente, um ou outro eu vou saber, mas eu não tenho como saber com certeza quem foram todas as pessoas que foram lesadas. Quando eu estou falando de direito coletivo, o contexto é muito semelhante, é tudo igual. No entanto, eu consigo dizer exatamente quem são as pessoas. Eu consigo ir atrás de um por um das pessoas, porque é uma coletividade de pessoas, mas determinável, né? Então, é diferente de eu pegar um dano ambiental, né? Aquela poluição na represa que fornece água para o município, né? E que eu pago pela água, por isso, na relação de consumo, né? Do que, por exemplo, o que aconteceu com vamos pegar os alunos da faculdade, né? Ou da turma de vocês, que houve um erro na aplicação do cálculo da correção da mensalidade. Daí os alunos da turma de vocês, todos tiveram por conta de um erro de computador padrão lá, uma digitação da Lu, errou a mensalidade de todos vocês e ficou 30% mais caro. Tá, foi um ato que gerou prejuízo para todos. Beleza. Mas eu sei quem são? Sim, quem são? As pessoas que estão matriculadas na turma de vocês. Então é um grupo de pessoas, mas é um grupo determinado? Sim, é um grupo determinado de pessoas. Esta é a diferença. Quando eu falo de direito difuso, se difunde de uma forma que eu não consigo enumerar quem são todos os titulares. Alguns eu sei, mas eu não consigo chegar a 100% deles, né? Pode aparecer um cara que eu nem imaginava e ele tem o direito também. Quando trata-se de direito coletivo, é diferente, né? Eu tenho elementos para dizer exatamente quem são todas as pessoas, né? Vínculo jurídico prévio, né? Tem que ter alguma coisa que justifique, né? Que mostre algo, né? Por direito coletivo. Normal, plano de saúde, né? Normal, a questão aí dos alunos da faculdade, uma comissão de formatura, né? Então, assim, vocês eu não vi brigarem, mas eu já vi a outra turma se matar aí na faculdade com relação a comissão de formatura, algo muito comum. Então, é uma coletividade de pessoas que estão tratando alguma coisa, fazendo alguma coisa, né? Outra coisa, indivisibilidade, né? A decisão vai ser a mesma para todo mundo. Não tem como eu dizer assim, você é assim, você é assado. Não, é uma coisa que atingiu todos de forma bem uniforme, né? Então não é eu vou ver o contrato do João foi assim, no contrato do Pedro, não é essa situação. Eu estou falando de uma situação que atingiu todos de uma forma só, né? Foi quando colocou o índice de correção ou fez alguma coisa lá, gerou prejuízo para todo mundo de uma vez só. Neste caso, nós estamos falando do que? Direito coletivo, ok? Vejam o que diz exatamente. Direitos, não aqui, ou individuais homogêneos. Tá? Então, só diferenciando as duas coisas. Direito difuso, origem comum, titulares indetermináveis. Não tem como eu saber exatamente quem são. É indivisível? Sim, é indivisível.
Tá? Direito coletivo, estrito sensu, a espécie de direito coletivo é um grupo determinável. Existe uma relação entre as vítimas, existe uma forma de eu conseguir determinar exatamente quem são as vítimas daquele evento danoso. Tá? Normalmente existe um contrato prévio, uma relação, alguma coisa que une essas pessoas por alguma forma, né? Algo que caracteriza esse grupo, que gera um vínculo a esse grupo. E eu não consigo julgar este problema de uma forma isolada. Eu tenho que fazer, para ser justo, eu tenho que atingir todos exatamente da mesma forma. Tranquilo? Terceiro, pessoal, direitos individuais homogêneos, né? Estão no inciso terceiro do parágrafo único, né? E diz lá, interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendido como de origem comum. Gente, quando eu falo isso, pessoal, tem que ler a lei bem friamente e ver assim, interesses ou direitos individuais. Aqui, por mais que esteja dentro do artigo onde o Código de Defesa do Consumidor vem tratar especificamente dos direitos coletivos, não é um direito coletivo. Por quê? Porque a lei está dizendo direito individual homogêneo. Não é uma coisa que surgiu de forma comum como os outros. Não é, poluiu o rio, não é corrigiu o contrato de forma errada, não é um produto que não presta vendido para várias pessoas, um serviço que não é esta situação. Nós temos, assim, um direito individual, temos um contrato individual, celebrado de forma individual, que não tem nada que impossibilite que eu entre com uma decisão, que eu entre com um processo e outra pessoa entre com um processo. Nós somos, assim, 100% livres, libertos, individuais. Qual que é o problema? Qual que é o X da questão? É que são diversos contratos iguais. Então são todas diversas pessoas que têm a mesma relação, que têm o mesmo contrato? Sim. Vamos pegar assim, ou quando eu tenho um problema, por exemplo, com o meu plano de internet, né? E daí todo mundo que mora em Ponta Grossa está tendo um problema com a internet da Oi, né? Eu estou tendo um problema com a internet da Oi. Ponto. Não sei se tem mais outras pessoas. Mas é um problema comum que diversas pessoas têm, mas não é coletivo. Eu tenho um contrato, você tem um, o meu de um dia, o outro de outro dia, né? Então são assim, não existe uma origem comum em todos os problemas. São apenas direitos individuais que se repetem. São situações concretas que são homogêneas, que a gente verifica com bastante com um alto grau de repetição. Então, eu tenho mesmo de ter um direito coletivo, meu, com meu vizinho, com meus conhecidos, contra o Brasil Telecom? Não, nós temos um direito individual homogêneo. Todos nós fomos lesados da mesma forma. Então, nós temos um direito que se repete. A lei, por conta do artigo 81, terceiro, do Código de Defesa do Consumidor, nos dá a possibilidade de nos reunirmos e propor uma ação em conjunto, por isso uma ação coletiva também, não por ser um direito coletivo, mas por ser um direito individual de cada um de nós, que é homogêneo, que é igual, que se repete. Nós temos aí direitos distintos, ele tem o direito dele, eu tenho o direito meu, mas é igual, né? O meu direito é igual ao dele. Então, como é igual, vamos entrar com um processo junto para deixar a coisa mais fácil? Sim, esta que é a ideia do direito individual homogêneo, né? Então, natureza dos direitos individuais homogêneos, eles são divisíveis, ou seja, não é uma coisa que aconteceu isolada que gerou dano para todo um monte de gente. Não, são várias relações distintas. Só que gera um dano, e esse dano foi igual para várias pessoas. Então, quando eu comprei lá na loja tal, tive um problema, gerou um dano para mim. Eles venderam para outra pessoa. Tem alguma coisa a ver o meu contrato com a outra pessoa? Não, não tem. Mas o problema que tem no meu, tem no da outra pessoa.
deu, encontro 10 pessoas que têm o mesmo problema. A origem é comum? Não, a origem não é comum. Só que o dano, o problema é comum. Por isso, a gente reúne esses direitos que não são coletivos e dá a possibilidade que eles sejam, digamos assim, tratados coletivamente. Veja o que diz ali, são direitos apenas acidentalmente coletivos, né? Eles não têm origem comum, eles não são coletivos propriamente ditos. Eu só permito que isso aconteça para tornar o judiciário um pouquinho mais eficiente, mais justo, né? Eu sei que quando eu junto pessoas que têm o mesmo direito e discuto em conjunto, eu consigo chegar a uma situação mais justa, porque eu facilito uma questão que a gente chama, que é a segurança jurídica. O que é a segurança jurídica, pessoal? Segurança jurídica é quando você tem duas pessoas com o mesmo direito, entram no judiciário e o judiciário dá a mesma solução para ambas. Como o direito é igual, as duas recebem a mesma resposta. Se eu tiver no mesmo juízo, se eu tiver, por meio de uma ação coletiva, discutindo direitos individuais homogêneos, tranquilo. Por quê? Porque o juiz tende a dar decisão igual para todo mundo. Vai ser tranquilo, isso vai ser justo. Vou ter uma segurança jurídica tranquila. Agora, se o EDI entra com uma ação, vai para a primeira vara civil, e daí eu entro 15 dias depois com outra ação, vai para a terceira vara civil. Qual é a certeza, a segurança que eu tenho de que ambas as ações vão ser julgadas de forma igual? É bastante claro, né? A chance de que não se obtenha uma decisão semelhante é muito grande. Por conta disso, a gente tem um problema natural dentro do funcionamento do nosso judiciário, que é a insegurança jurídica, que aplicando um processo coletivo, você foge disso. Você tende a chegar a soluções mais semelhantes, mais comuns, o que acaba sendo mais justo e mais fácil de justificar. Gente, vou dizer para vocês, eu já tive a oportunidade de entrar com 10 ações iguais. Na época eram reclamatórios trabalhistas, exatamente iguais, né? Um ganhou 10, outro ganhou 5, outro ganhou 10, outro ganhou 20, outro não ganhou nada. Como é que justifica para aquele que não ganhou nada, que o amigo dele entrou com o mesmo processo, na mesma situação, e que ganhou 20? Cara, desconfie de você. Tá? E esse é um problema do nosso judiciário. Quando nós temos aí essa iniciativa de tratar processos que são semelhantes, que são individuais, mas que são homogêneos de forma coletiva, eu minimizo esse risco. Tá? Eu caminho, eu chego mais próximo de uma situação de dar uma resposta única para todos os interessados. Tranquilo? O que mais, pessoal, eu posso mencionar aqui para vocês? O Barbosa Moreira, que tem essa citação, né? Legitimidade concorrente. Então, assim, bem claro, nós temos direitos coletivos, lato sensu, como gênero, no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. E nós vamos ter, dentro desses direitos, o direito difuso, uma espécie, nós temos direito coletivo stricto sensu, que é outra espécie, e nós vamos ter os direitos individuais homogêneos. Direito coletivo é origem comum, titulares indetermináveis, direito coletivo stricto sensu, origem comum, titulares determináveis, e direito individual homogêneo não é um direito coletivo, é um direito individual, mas que, por se repetir com bastante frequência, nós reconhecemos a possibilidade de que essas pessoas se reúnam, como no caso do direito difuso, como no caso do direito coletivo, que sejam representados da mesma forma para defender os seus direitos. Tudo bem? Bom, a outra grande sacada do Código de Defesa do Consumidor está na legitimidade, né, concorrente. Primeiro, assim, a gente tem que ter um papo com relação à legitimidade e lembrar que legitimidade é aquilo que liga a pessoa, o sujeito, ao direito que está sendo discutido, né? Então, uma coisa é interesse e outra coisa é legitimidade. Para você propor uma ação, você precisa ter as duas coisas, tá?
Exemplo simples, né? Imagine que eu estou lá no NPJ e daí vem a moça, que é a mãe de uma criança bem jovem, né? E vem a avó, né? E o pai não vem porque o pai não ajuda, o pai não faz nada. Quem está bancando tudo é a avó. A moça está morando onde? Está morando na casa da mãe. Quem que dá de comer? A moça e a criança? A avó. Puxa, de quem que é o direito de pedir uma pensão, né? Ou um direito de visita, alguma coisa? É da criança. A criança é representada por quem? Pela mãe. A mãe tem quantos anos? 18. Puxa, precisam da avó? Não, não precisam. A avó, quem tem legitimidade? A criança, devidamente representada por sua mãe. Beleza? Eu preciso da avó para propor o processo? Não. Elas precisam da avó para viver? Precisam. A avó tem alguma legitimidade nesse processo? Não, nenhuma. Tem interesse? Óbvio que tem. Então, sempre eu tenho que ter em mente. Eu tenho que ter interesse e eu tenho que ter legitimidade. A avó não tem nada que vir encher o saco na ação contra o genro. Ah, mas ela que paga a conta. Mas se ela participar da audiência, ela só vai complicar o negócio. E é muito comum que essa situação aconteça. Tá? Então, é uma coisa natural. Quem tem legitimidade é criança, assistida pela mãe. A avó tem legitimidade? Não tem. A avó tem interesse? Tem. A criança tem interesse? Tem. A mãe tem interesse? Tem. A avó tem interesse? Tem. Legitimidade a avó não tem, ela cai fora. Então, isso é legitimidade, aquilo que liga a pessoa ao que está sendo reclamado em juízo. Nós temos daí, além disso, algumas modalidades de legitimidade extraordinária. Ordinariamente é assim: o interessado vai lá e reclama o seu direito em juízo. Isso é legitimidade ordinária. Legitimidade extraordinária é quando o legislador imaginou, por algum motivo, que naquele caso concreto não vai funcionar, não vai ser suficiente apenas esperar que o interessado venha procurar o seu direito. Por quê? Porque pode ser que ele não tenha condições de fazer isso. Pode ser que você precise colocar alguém com a função específica para fazer isso. Então, eu chamo de legitimidade extraordinária quando a lei possibilita que alguém que não é o detentor do direito entre com o processo, entre com uma demanda judicial. É o caso, por exemplo, né, vamos pensar aqui, do Ministério Público quando vê uma criança em situação de risco. Né? O exemplo que a gente sempre dá, assim, né? Eu dava esse exemplo quando dava aula em Jaguareí. Imagine que o juiz passou pela praça da cidade e vê algumas crianças em situação de risco. Pensando como direito, não como realidade, tá? Como direito, né? E ele viu isso, o que ele pode fazer? Ele pode mandar fazer alguma coisa? Não, não pode, porque o juiz só tem poder dentro de um processo. Então, o que o juiz tem que fazer? Ele tem que chegar, ele chega no fórum, ele passa pelo gabinete do promotor, bate na porta, conta a história para o promotor toma conhecimento, faz um pedido de providências de alguma coisa, isso dá origem a um processo. Dando origem ao processo, o magistrado tem condição de determinar que alguma coisa seja feita. Assim que surge o poder do magistrado. Vejam que interessante, hein? O poder, né, a atuação do Ministério Público, porque o Ministério Público ele tem legitimidade extraordinária de que ir lá e pedir porque aquelas crianças, aqueles incapazes que estão em situação de risco, o judiciário faça alguma coisa para resolver o problema deles. Tá? Então, o que é isso? É uma legitimidade extraordinária dada ao Ministério Público em algumas situações. O Ministério Público tem várias dessas, por exemplo, do patrimônio público, coletividades, assim, uma série de situações. Né? Vamos pensar, por exemplo, como uma categoria de trabalhadores. A gente tem, por exemplo, a legitimidade extraordinária do sindicato, para que o sindicato entre com um pedido de reconhecimento de direito para uma categoria de trabalhadores que ele representa. Ok? Então, o que é isso, pessoal? Legitimidade extraordinária. Quando nós vamos falar do artigo 82, nós vamos mencionar modalidades, algumas legitimidades extraordinárias, porque ordinariamente cada um vai lá e reclama o seu direito.
Só que legitimidade ordinária não faz nenhum sentido no nosso assunto aqui de hoje, que é processo coletivo, né? Se eu brigar pelo meu direito, eu estou brigando pelo meu direito, não tem nada de coletivo aqui. A questão do direito coletivo é alguém que tem legitimidade extraordinária, ou aquela legitimidade que foge à regra geral das coisas, por isso nós chamamos extraordinária. Este ente, esta pessoa que recebeu o superpoder pelo artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, entra com o processo e gera direito para todas aquelas pessoas, tá? Ah, então é o caso da saúde pública que entrou com uma ação reconhecendo alguma coisa que gerou direito para todos os usuários de determinado órgão, de determinado posto de saúde, alguma coisa. Ah, então ela entrou com isso e gerou direito para um grupo de pessoas que nem estavam no processo? Sim, é isso. É o caso do sindicato que entra com um processo e que gera direitos para toda uma categoria de pessoas. É o caso do Ministério Público, que faz a mesma coisa. Tá? Então, quando nós falamos do artigo 82, nós estamos falando de uma modalidade de legitimidade extraordinária para possibilitar que eu faça um processo coletivo que gere direito para diversas pessoas que não necessariamente vão fazer parte do processo. Tudo bem? Vejam lá. Para fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente. Concorrentemente, né? Lógico, né, pessoal? Em conjunto. Então, pode um como pode o outro. Qualquer um deles pode fazer. Isso é legitimidade concorrente. Quando eu tenho mais de um legitimado. Então, os mencionados no artigo 82 aqui, qualquer um deles pode fazer. Tá? Então, primeiro, Ministério Público, né? O nosso coringa. O cara que pode tudo, né? É o Ministério Público, né? Aqui é uma aula que eu sou obrigado a falar bem do Ministério Público, né? Normalmente isso não acontece, né? Mas a função deles dentro do processo coletivo é fantástica, tá? Então, ir bem tratada, bem conduzida, né? Quando eles têm tempo de não ficar só cuidando do povão diabólico que comete crimes, né? Quando eles têm tempo de fazer coisas mais interessantes, assim, de olhar para a população realmente, aqui é abre assim uma legitimidade para eles muito grande, né? Então, tudo que envolva uma coletividade de pessoas, seja por conta de um direito difuso, de um direito coletivo, ou até mesmo de um direito individual que se repete, um direito individual homogêneo, nós temos, por força do artigo 82, legitimidade do Ministério Público para entrar com uma ação que vai gerar direito para todas essas pessoas de uma vez só. Tudo bem? A União, Estado e o município, tá? Os entes federados têm também o poder de fazer isso, de entrar com um processo que gere direito para diversas pessoas. Defensoria Pública, né? Defensoria Pública como um órgão que funcione legal, assim, bem, é uma coisa bem interessante, né? Um órgão muito interessante, assim, o seu funcionamento, apesar de que eu ter a minha, mas não vou entrar no mérito, né? Não vou falar mal deles, né? Mas eu gosto mais do MP do que eu gosto da Defensoria, gente, beleza? Mas é a mesma lógica, né? Só que um acusa, teoricamente, o outro defende, mas ambos têm poder, têm possibilidade de defender qualquer um daqueles grupos de pessoas detentores de direitos coletivos em uma ação para buscar o reconhecimento de direitos. Associações, né? Essas associações aqui a gente vai colocar um certo parênteses com relação a essa associação, porque tem mais algumas coisas que tem que ser feito, né? Então, mas normalmente Ministério Público, União, Estado, Município, Defensoria e associações. Associações, pessoal, que cria aí um leque de possibilidades, um monte de coisas assim interessantes que a gente pode tratar, né? Então, assim, são coisas assim bem uma situação bem interessante e muito usual, tá? Porque os três primeiros ainda estão ligados à iniciativa do poder público, né? E isso é bem claro, bem contundente. Quando eu coloco a associação, eu coloco assim mais alguma coisa, eu coloco mais um monte de gente
com uma possibilidade de movimentar processos coletivos. Mas para que eu diga que uma associação tem legitimidade, né, para propor um processo coletivo, eu preciso que ela tenha sido constituída há pelo menos um ano, né? E segundo, que tenha uma pertinência temática, que esteja ali ligado de alguma forma. Então vamos pensar no caso do Amaury lá com o sindicato. Poxa, coisa mais comum no mundo. O Amaury, desde que nasceu, já era sindicalizado. Então tem mais de um ano? Com certeza, né? Tem pertinência temática? Lógico que tem. Para que é feito o sindicato? O sindicato é feito para defender o interesse dos trabalhadores. Então é fácil. Mas para o direito do trabalho, para a questão sindical, a gente tem sindicato criado para isso. Funciona dessa forma, né? Para outras coisas, não, né? Então, eu tenho que ter alguma coisa constituída com um ano para dizer que ela vai ter legitimidade para tratar de alguma coisa. Então, o que é comum? O comum é eu criar uma associação de bairro. Associação de bairro, o que faz? Associação de moradores do bairro tal, que é as melhorias para o bairro. Daí tem algum problema que está afligindo os moradores de lá. Tem uma pertinência temática? Tem. Tem uma associação? Está constituída há mais de um ano? Tem. O que pode ser feito? Pode a associação entrar com uma ação. Esta ação vai gerar direito para todos os associados, para todos os membros daquela situação. É disso que a gente está falando? Sim, é disso que nós estamos falando. Uma pessoa entra com o processo, todos os demais têm o seu direito reconhecido. Pegar um exemplo assim, talvez vocês não lembrem, né? Para mim é natural, porque foi um dos processos nos quais eu comecei a advogar. Tá? Então, a gente comecei a advogar em 99 e foram os primeiros processos que nós propusemos. Eu, o Oliveira e o Pablo, a gente propôs alguns processos relacionados ao empréstimo compulsório de combustíveis. O que era isso? Teve um plano econômico e daí quando o governo devolveu o dinheiro, ele devolveu com a diferença de correção em alguns planos econômicos. Dava um valor considerável. Tá? Como que funcionou, pessoal, assim, esta situação? E isso no estado do Paraná, porque em cada estado funcionou de uma forma completamente diferente. Tá? Mas no estado do Paraná, nós tivemos a Associação dos Consumidores do Estado do Paraná, que era carinhosamente chamada de APADECO, né? A APADECO, que era uma associação de consumidores do Paraná registrada há muito tempo, entrou com uma ação contra a União, dizendo assim, vocês não pagaram corretamente o empréstimo compulsório dos combustíveis, ficou uma diferença de valor na correção. E eles foram até, teve um monte de reviravoltas, não vou contar a história inteira disso, porque dá para ficar falando muito tempo, né? E contar a história por vídeo não é legal, né? Então, imagine, né? Eles entraram com uma ação, a ação reconheceu o direito dos consumidores, da APADECO, dos representados pela APADECO, obterem o valor do empréstimo compulsório de volta. Quem eram os representados? Qual era o âmbito da atuação? O Estado do Paraná. Então, obteve-se uma decisão que gerou direito a todos os consumidores do Estado do Paraná. Então saiu a decisãozinha lá, cada um ia lá, pegava a decisão e executava a União. A União era obrigada a pagar o valor do empréstimo compulsório no Paraná. Gente, simplificando muito, aconteceu muito mais coisa neste caso concreto. Essa decisão não foi final, foi revisto, teve muita alteração com relação a isso. Mas, só para ter a ideia, uma associação de consumidores entrou com um processo que tinha legitimidade do artigo 82, era uma associação, tá? Essa legitimidade do artigo 82, eles existiam há mais de um ano, tinham pertinência, porque era direito do consumidor, eram abrangentes com relação ao estado do Paraná inteiro, moveram na Justiça Federal lá em Curitiba, se não me engano, quarta vara ou nona vara, né? Teve a decisão disso, que gerou direito para todos os representados. Quem eram os representados? Os consumidores de combustível do Paraná inteiro.
Daí cada um ia lá, mostrava o período que tinha o carro e cobrava o governo federal com relação a isso. Mas quem ganhou o processo? Quem movimentou? Quem gerou direito? A associação. Por isso, processo coletivo, né? Então, a associação moveu um processo que gerou direito não para ela, mas para todos os representados por ela. É semelhante com a ideia de você pensar num sindicato brigando pelo direito de uma categoria de trabalhadores, né? Veja, num slide eu digo legitimidade e requisitos. E daí eu vou ter dispensa judicial de requisitos. O juiz pode dispensar prazo de 1 ano se manifesta interesse sobre social ou relevância do bem protegido, né? Então vejam aqui, no artigo 82, parágrafo 1. Por que eu vou dispensar isso? O que justificaria, pessoal, esta alteração? Vocês lembram, né, do caso daquele caso, se não me engano, da TAM, lá em Guarulhos? Tá em Guarulhos. É aquele aeroporto que é do centro de São Paulo, ou é Guarulhos, né? Não. É esse aí. Esse mesmo, né? Lá que teve o voo da TAM, que ele não parou e foi direto e bateu no prédio do outro lado da pista, né? O que aconteceu Foi lá naquele... sim. Foi lá, né? Então, o voo da TAM pegou, daí um monte de vítimas, daí tinha a vítima do prédio, da rua, do voo, do monte de coisa. O que se fez? Eu posso perfeitamente deixar e cada um entra com uma ação isolada. Qual é o problema? Vai depender do advogado, vai depender do que está pedindo, do que o juiz pensa, de onde vai cair, cada um vai ter uma decisão. Tá? O que foi feito? Criou-se uma associação de vítimas do voo XX, do voo tal da TAM. Isso sim, criou-se a associação de vítimas. Como era algo muito, uma magnitude muito grande, um acidente muito complexo, tudo aquilo, usou-se o parágrafo 1º do artigo 82 e dispensou-se o prazo de 1 ano para propositura da ação. Então, simplesmente criou-se a associação das vítimas. Tinha uma justificativa? Tinha. Então, dispensamos o prazo de 1 ano e criou-se a associação, e a associação entrou com uma ação coletiva contra a TAM. Para quê? Daí ela ganha o direito à indenização, e a indenização vai ser recebida por todas as vítimas, né? Cada um recebe o seu, sem ter que cada um entrar com um processo isolado. Veja, bem especificamente, é uma forma de fazer justiça no atacado. É uma forma de ser assim mais justo, inclusive, né? Porque você resolve de uma forma igual para todos. Claro, gente, quem é advogado vai ficar com o pezinho atrás. Mas será que eu não vou perder com isso? Será que o advogado vai pedir bem? Será que ele não vai fazer um acordo mais para baixo? E a tendência é, né? Se eu ganho um processo, eu posso ganhar 100. Agora, se eu ganho um processo onde tem 100 pessoas, eu vou ganhar 20, né? No máximo. Não vou ganhar 100. E assim por diante. Então, lógico, os próprios advogados têm um pouco de receio de adotar esta via. Mas, pensando como direito na ciência do dever ser, é melhor para todo mundo. É uma forma de chegar numa decisão mais justa, mais isonômica, que trate todos de uma forma igual, quando eu tomo este procedimento. Tá? Então, pega uma associação, o Ministério Público entra com uma ação e defendendo o direito de todos os interessados. Não é uma coisa ainda tão comum, assim, tão popular, mas é uma coisa que tem inúmeras vantagens, tá? Digo para vocês assim, por que não é tão popular? Porque a nossa classe dos advogados é muito desconfiada. Será que eu vou ficar esperando na boa isso, ou eu vou entrar com o processo antes para ver o meu direito e azar o deles? Que existe essa possibilidade também. Tá? Então, como o advogado é muito desconfiado, é muito bairrista, né? E a tendência é que não se espere por uma situação com relação a essa. No entanto, lógico, vão existir vários doutrinadores que vão ser assim apaixonados por essa teoria, por essa possibilidade, por essas coisas que podem acontecer ou não. Curiosidade,
né? Tive aula com o professor Vamber, na época que ele estava assim, o Vamber estava, tinha acabado o doutorado, então queria ser professor de todo jeito, queria coisas novas, então ele era muito criativo, muito interessante, assim, uma pessoa fantástica, né? Quando eu lembro de uma situação que ele cruzou aqui na BR, na 376, indo para Curitiba, BMW, nova, né? Pegou uma valeta e quebrou duas rodas da BMW dele. Foi uma coisa que ele ficou indignado. Né? Putz, até questionável, né? Um bom motorista não deixaria isso acontecer com facilidade, mas vejam o que é uma pessoa diferenciada, né? Ele criou a Associação das Vítimas da BR-376, né? Para entrar com um processo coletivo contra o Estado por conta do prejuízo que ele e que diversas outras pessoas tiveram por conta da forma com que ela estava sendo mantida, né? Isso antes do pedágio, né? Então, veja, dá para fazer isso? Dá, com certeza, né? Você faz tanto, não vejo tanto ser feito, pessoal, mas existe direito com relação a isso. Beleza? Só assim mencionando, né? Não vou entrar aqui porque é um assunto um pouquinho diferente, daí a gente já pula. Então é 8h20, que hora que eu volto, pessoal, do intervalo? 8h22. Não, quero ir Ah, sossego. Vamos lá, eu volto você que manda, 8h50, 10 para 9 eu tô aqui, meia horinha para vocês, beleza? Beleza, Fer. Tranquilo.
Estão por aí, pessoal? Me ajudam a fazer chamada? Sim. Tamo aí, Fer. Então, beleza, vamos junto lá. Então, Gabriel. Presente. Aqui. Vitor. Presente. Beleza. Adriele. Ela estava no começo. Tá, vamos lá. Alessandra tá ali. Presente. Ana Caroline tá ali. Presente. Ana Maria tá ali. Antônio Anselmo Presente. tá ali. Antônio Júnior tá ali. Bruno Presente. tá ali. Carlos, acho que não, né? Não tá ali. Cristiane tá ali. Dayana tá ali. Edenilson tá aqui. Presente. Eduardo. Presente, professor. Beleza. Elinice tá ali Presente. também. Enzo tá aqui. Evelyn tá ali. Faline também. Fernanda. Presente. Presente. As duas, né? Tá, Graziele tá ali. Gustavo Presente. tá ali. O Cacol tá aí. Presente. O Igor tá ali. Presente. Os dois Igor estão. Ivone tá aqui. Presente. Jackson. Jackson não tá aí, gente? Não. Jaqueline tá ali. Jéssica também. Presente. João Mauri tá por aí? Oi, princesa, acabei entrando no link errado aqui, desculpa. Acho que não. Karine. Presente. Lorena tá ali. Luiz Guilherme tá ali. Marcos José. Presente. E o Marcos Vigente tá ali. Maria Fernanda tá ali. Patrick tá. Ricaele. A Ricaele tá de licença. Ricardo. Ricardo, eu vi ele no começo. Não vou dar falta para ele. Silvana Tô aqui, professor, presente. tá ali. Sirlene tá ali. Thaís Alessandra também. Tainá também. Presente. Thiago tá ali. E eram só esses. Tranquilo, pessoal? O professor não me chamou. Mas não te dei falta, te vi. Papieri. Beleza? Ó, falta só para o Carlos, Jackson, o Mauri, só.
Beleza, Vamos lá. obrigada. Bom, a dispensa dos requisitos judiciais, nós falamos. Eu criei uma associação, ela tem que estar ligada com o tema que eu estou focando e ela tem que existir há pelo menos um ano. Se, por algum motivo, eu tenho uma justificativa, eu posso dispensar esse prazo de um ano, tá? Porque é muito interessante, dependendo da situação, criar uma associação só para fazer a reclamação. Litispendência, gente. De acordo com o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Ou seja, tem uma ação que a Associação de Consumidores entrou, que a Associação de Moradores entrou, que o sindicato entrou, alguém entrou. Eu sou obrigado a esperar o resultado dessa ação? Ou eu não confio no advogado deles, eu tenho que esperar? Não. Tá? Então, não induz litispendência. Se eu entrar com uma ação paralela, o que vai acontecer? O meu direito vai ser julgado neste processo, tá? E não vai induzir litispendência, tá? Então, eu posso querer mover um processo próprio e não estar submetido ao que está sendo discutido num processo coletivo. Vantagens, não sei. Eventualmente, se eu não acredito, se eu não boto fé no que a associação está fazendo para me beneficiar, está realizando, eventualmente pode ser mais interessante, sim, ter um processo à parte, né? E é comum o advogado pensar dessa forma, até por conta dos honorários, na sucumbência final, tá? Então, não é porque existe um processo coletivo discutindo o meu direito que eu fico proibido de entrar com uma ação minha. Tá. Mas se eu optar por fazer isso e eles ganharem a ação e eu perco aqui, eu vou ter que aceitar a minha derrota, ok? Efeito da sentença na ação individual. Então, imagina, não gera litispendência. Então, tem um processo andando, eu posso entrar com o meu? Posso. Sozinho? Sozinho. Beleza. Mas vamos dizer que essa ação coletiva obteve uma decisão. Como que eu trato isso, né? Se eu tenho um processo individual, eu sou avisado, eu fico sabendo da ação coletiva, eu tenho 30 dias para me manifestar se eu vou querer aderir lá ou se eu quero seguir com a minha decisão. Então, o autor individual só se beneficia se requerer a suspensão do seu processo em 30 dias após a ciência da ação coletiva. Então, tem dois processos andando, não é aquela situação. Uma não gera litispendência, os dois podem andar? Pode. A partir do momento que eu estou sabendo que tem um outro processo, se eu quiser me beneficiar do resultado daquele, eu tenho que pedir o arquivamento do meu, a suspensão do meu, dentro de 30 dias que eu tomei conhecimento. Senão, a decisão de lá é a de lá e a minha é a minha. Tudo bem? Então, eu tenho a escolha, eu não sou obrigado a me submeter a essa decisão. Sentença condenatória genérica. Gente, vai chegar uma decisão que vai ser genérica. Como que foi, por exemplo, a questão do empréstimo compulsório de combustível? Simplesmente moveu uma ação e disse assim, olha, não foi feita a conta correta. Então, dependendo do período que o povo tinha dinheiro lá, tem um valor para resolver. Então, reconheceu-se que tinha irregularidade e daí cada pessoa pegava aquela sentença e adaptava o seu caso concreto. Como que era o seu caso concreto? Digamos que foram 2 anos de empréstimo compulsório. O que era o empréstimo compulsório? O governo precisava de dinheiro, né? Vamos mencionar que sejam 2 anos. Foram alguns planos econômicos. Plano Bresser, plano Collor, plano Verão e não sei o que. Tá, mas vamos imaginar que teve uma situação em que o Estado, por um período de tempo, vamos chutar 1 mês, ele instituiu o empréstimo compulsório sobre o valor da gasolina. Então, você pagava R$1 de gasolina, mais um pequeno imposto e tal, e pagava mais 20 centavos de empréstimo compulsório, porque o governo precisava de dinheiro, não tinha de onde tirar, inventou essa história. Tá? Qual é o problema? O problema é que chamava-se empréstimo compulsório. Quando você empresta, você tem que devolver. Compulsório porque não perguntava se você queria, né? Então, beleza. Chegou a uma situação, o governo não devolveu,
cada estado entrou com uma ação isolada, e aqui no Paraná nós tivemos essa situação. A Padeco chegou a uma decisão dizendo, viu, quem tinha o carro durante esse um mês tinha R$1.000 para receber. Mas daí podia ser que eu tinha 2 carros, podia ser que eu tinha 3 carros, podia ser que eu tinha 2 carros e mais um carro que ficou 15 dias no meu nome, daí foi transferido e assim por diante. Então o que acontecia? A sentença que julgou esse negócio não tem como ela dizer qual que é o direito de cada pessoa. Porque o direito de cada pessoa muda, né? Os fatos mudam, a situação, o período que cada um era dono do carro, e cada situação concreta vai ter as suas peculiaridades. Então, eu tenho uma sentença condenatória genérica. Essa sentença condenatória genérica, né, vai ser utilizada, vai usar aqueles dados da sentença condenatória genérica para chegar no valor que cada um tem direito. Então, uma associação, o Ministério Público pode mover um processo coletivo, chegar ao reconhecimento de um direito, mas não vai chegar um cheque na casa de cada um. Por quê? Porque quando chegou aquela decisão final, condenatória, lá, do processo de conhecimento, a fase de cumprimento, cada um vai ter que ir atrás do seu. Tá? Não tem como uma associação, um sindicato, alguma coisa, fazer algo e entrar com ação assim, eu, sindicato, para gerar direito para o João, para o Manuel, para o Pedro. Não, não dá. Não é dessa forma que existe. Tá? Então, quando a gente obtém a sentença condenatória genérica, daí cada uma das partes vai pegar, né, efetivamente, e liquidar para o seu caso concreto e executar de acordo com o seu interesse. Né? Coisa julgada em direitos difusos. Gente, daí aqui, como que vai funcionar a questão do cumprimento? Gente, dependendo do tipo do direito, é a coisa julgada. Então, se eu tenho direitos difusos, a decisão é erga omnes, ou seja, envolvendo o punível perante todos os que envolveram aquele direito, que estavam ali naquele direito, exceto se for julgado improcedente por insuficiência de provas. Então, o juiz julgou a ação improcedente. Por quê? Porque não provou. Daí, cada um dos detentores do direito pode entrar com uma ação isolada. Tá? Ah, você ganhou, todos têm direito. Não precisa fazer mais nada. Tudo bem? Isso se for direito difuso. Se for direito coletivo, daí a gente tem o que nós chamamos de uma questão relativa, ou ultrapartes. Ultrapartes, já falamos várias vezes, é entre as partes. Quando eu falo de direito coletivo, eu não estou falando de uma coletividade indeterminada de pessoas, é um grupo certo de pessoas. Então, a decisão, a coisa julgada, vale entre estas pessoas. Então, ultrapartes, relativa àquelas pessoas que fizeram parte do processo, limitando-se, né, àquele grupo de pessoas. E, da mesma forma, se for julgado improcedente por falta de provas, pode ser reproposto pelos interessados. Ok? Eu entrei com uma ação sozinho. Foi julgado improcedente por insuficiência de provas. Posso repropor? Não. Porque eu fiz. O processo coletivo, seja ele coletivo ou difuso, foi julgado improcedente por insuficiência de provas. Pode ser reproposto pelo individual, não pelo coletivo. Tá? Quando trata-se de direitos individuais homogêneos, é semelhante aos direitos difusos, né? Na mesma forma, tanto só que é erga omnes, ou é o punível perante todos, e da mesma forma, se for improcedente, pode isoladamente entrar com uma ação, né, para discutir o direito de cada um deles. Liquidação, né? Já falei um pouquinho com relação a isso, mas cada vítima, cada sucessor, as vítimas do voo lá da TAM, não vai ser as vítimas porque as vítimas morreram, né? Vão ser seus sucessores, né? Cada um vai pegar e vai fazer a liquidação da sentença coletiva que foi obtido, né? Como que vai fazer? O que perdeu, quanto que tem que indenizar, toda a situação. Não são valores redondos, exatos para cada um deles. Vão ser itens que vão ser utilizados para calcular esta situação, tá? Então, a liquidação, cada um faz o seu, cada interessado vai lá e faz o seu. Tanto é que a gente chega, né, o Fluid Recovery, né, que está lá no 100, né, a reparação fluida.
Pode acontecer de ter um problema como esse e o processo chega ao fim, passa um ano e não aparece vítima em quantidade suficiente. Então, imagine que eu tenho um acidente absurdo, muitas pessoas são vitimadas por esse acidente, e daí uma ação coletiva para gerar reparação para essas pessoas. Consegue uma decisão e passa um ano e não vem quantidade de pessoas significativa buscar esta reparação, buscar esse valor. O que pode acontecer? Essa reparação fluida seria o caso do mesmo ente que moveu a ação de conhecimento fazer a execução, tentar chegar ao valor, só que o problema é que quando a gente for buscar a reparação do artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, essa reparação fluida, nunca vai mais para o consumidor esse valor. Tá? Ele vai para um fundo criado para alguma coisa específica, para o benefício dos consumidores, tal, lá, mas que é gerido por um poder público, por um órgão público, e não pelos consumidores mais. Então, não é interessante jamais movimentar esse negócio. Só vai se movimentar para não ficar 100% barato, para não ficar assim ao léu aquela indenização que a gente buscaria. Tá? Então, esta é uma coisa assim bem clara, bem objetiva que a gente tem. Tá? É possível fazer uma reparação, ir buscar dinheiro? Sim e não. Né? Porque se for feito isso de forma coletiva, este valor nunca vai para as vítimas. Lembre daquilo que eu falei, nunca as vítimas que tiveram o seu direito reconhecido em um processo coletivo vão receber um cheque, um depósito, um PIX. Tá? Eles vão ter, no máximo, que ser notificados, tem uma decisão aqui tua, faça a execução, vá atrás do teu dinheiro agora. É isso que pode acontecer. Se chegar ao ponto desse órgão que moveu o processo executar, eles vão executar, mas o crédito não vem para o consumidor, vem para um fundo criado especificamente pela lei. Beleza? Resumo da tutela coletiva. O que a gente tem que mencionar? Quando eu falo de direito difuso, né, um fato difuso, indiviso, né, algo que aconteceu, deu origem a um direito, e eu não consigo, detentores indetermináveis. Vamos trocar a palavra detentores para titulares indetermináveis desse direito. Né? Quando eu falo de direito coletivo, estrito sensu, é um direito indiviso, né, que também tem detentores, mas só que determináveis, titulares que eu consigo, de alguma forma, saber quem são. Quando eu estou tratando de direitos individuais homogêneos, é de origem comum, né? E não é coletivo propriamente dito, né? E vou dizer, a coisa julgada é segundo eventos probantes, ou seja, de acordo com o que foi provado. Não foi provado, ela pode ser julgada improcedente. Se ela for julgada improcedente por falta de provas, a ação coletiva, eu posso ajuizar uma ação individual depois para rediscutir essa matéria no meu direito isoladamente, tá? Então, essas são regrinhas simples que a gente pega do artigo 80 ao artigo 100 e pouquinhos do Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo, pessoal? Me ajudem a responder essas questões. São só 5 e estamos liberados, beleza? Vejam lá. Diferencia o vínculo jurídico nas espécies de direitos transindividuais. Artigo 81, parágrafo único. O B, professor? O vínculo é de fato? Direito difuso, o vínculo é de fato, no coletivo é uma relação jurídica base. Eu acredito que está certo. É isso mesmo. É artigo 81. É o que está transcrito na lei, né, gente? Beleza? Vamos lá. Segunda, coisa julgada. Sobre a coisa julgada nas ações coletivas, artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. O que responde aqui, pessoal? Letra C. A improcedência por insuficiência de provas não impede que qualquer legitimado reproponha com prova nova? Tá certo. Falamos bastante com relação a isso, né? Segundo eventos probantes.
3. Em relação à ação individual e coletiva. No regime do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, a pendência de uma ação coletiva. Ah, professor, mas daí a tua IA põe tudo letra C? Ah, não, a primeira era a letra B, né? Não, eu mudei isso dessa vez, não sei se na aula de vocês, mas eu andei corrigindo isso, né? Mas aqui está na letra C de novo. Porque eu tenho que cuidar disso na prova, né? Tem que colocar um parágrafo lá dizendo faça a alternância das alternativas, né? Vamos lá. 4. Reparação fluida. A reparação fluida, né, prevista no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, ocorre quando, pessoal? Ah, essa é fácil. Agora a letra B, né? Quando não há vítimas habilitadas em número compatível após um ano do trânsito julgado da decisão. Essa é o artigo 100, né? Normalmente isso não se faz, pessoal, porque quando faz isso, daí meio que estanca a possibilidade das pessoas buscarem mesmo os direitos. Legitimidade e pertinência. Sobre a legitimidade das associações para tutela coletiva, artigo 82, item 4. Letra D? C, né? A D não são legitimados exclusivamente na defesa dos direitos difusos, coletivos também, individuais homogêneos também. Só podem atuar perante o juizado? Não. O requisito de um ano é absoluto? Não. Pode ser dispensado, né? E tem que acionar, todos os associados têm que assinar a procuração? Não, é a associação que vai entrar com a ação, não os associados. Tranquilo? Bom, pessoal, basicamente é isso, tudo em ordem. Estou à disposição de vocês, mas basicamente para o dia de hoje era isso. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Da minha parte, estão dispensados. Fiquem à vontade. Amanhã eu estou aí. Desde cedo, inclusive. Quem quiser, beleza, boa noite. Amanhã é o dia, gente. Fiquem à vontade. Vai almoçar na casa do Marco Jesus amanhã, então, professor? O Marcos nem faz almoço. Tá louco, Marco? Já deve responder a chamada e já vazou, não tá aí, certo? Bora. Não, tô aqui, tô na aulinha aqui, cheguei atrasado. Tá por aí só porque... Não, tranquilo. Amanhã a gente conversa por aí. Boa noite, Falou, professor. galera. Até amanhã, tchau, fui. Valeu, até amanhã cedo.